Bom, vamos iniciar então. Gente, muito bom dia a todos. Eu sou Hamilton dos Santos, sou diretor-geral da Aberge. A Aberge, vocês sabem, para quem não sabe, é a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial. Eu costumo dizer, quando eu vou apresentar a Aberge, que, de um modo geral e prático, assim, a principal missão da instituição é ajudar os negócios a obter os melhores resultados por meio da comunicação. Isso parecia uma coisa fácil. Na verdade, nunca foi fácil, mas isso depende hoje, sobretudo, da ideia que temos de resultados de negócios. Então, quando falamos em resultados, né, não estamos falando mais naqueles indicadores que interessavam apenas aos famosos shareholders, né, aos investidores. Hoje, obter bons resultados, ou seja, um negócio ele obtém bom resultado quando ele está sendo bom para os stakeholders, para os shareholders, né, e para a sociedade de um modo geral. Isso torna a coisa muito divertida e mais complexa, né, para todos os executivos e para os executivos de comunicação, sobretudo. Muito bem. Essa é a ideia que a Berge tem hoje, de fazer com que a comunicação tenha um papel cada vez mais relevante para os negócios e para a sociedade. Nesse sentido, todo ano a gente tenta nos organizar aqui em torno de algum tema fundamental, e esse ano nós escolhemos a comunicação do capital ético como nosso tema do ano. O que significa isso, né? Significa a força que o famoso ESG vem ganhando cada vez mais, né, na sociedade de um modo geral, em especial no mercado financeiro, no mercado de capitais. Então, nós temos focado as nossas atividades nesse tema. Também um tema geral que tem nos mobilizado bastante aqui na instituição é o papel das empresas, né, e dos empresários na defesa da democracia, né? Supondo que no mundo inteiro esta é uma pauta de extrema relevância. E, de um modo geral, algo que vimos trabalhando muito aqui também é a noção de que o país cada vez mais precisa de uma advocacy em nome de uma comunicação pública que seja mais republicana, ou seja, uma comunicação que seja cada vez mais de Estado, né, e menos de governo. Esses são os nossos temas gerais. E dentro desses temas, vocês sabem que uma associação, ela opera normalmente por meio de comitês, né? Comitês temáticos ali, que às vezes são muito formais, né? Muito regulados, e há algum tempo nós instituímos uma outra maneira de operar aqui também na associação, uma maneira mais experimental, mais investigativa, né? E mais participativa, fugindo um pouquinho daquele modelo tradicional, né, de palestrante-aluno ou professor-aluno, né, palestrante-audiência, em que um fala e os outros ouvem, né? Então, nós instituímos aqui a ideia de labs, né, de laboratórios que possam promover encontros, né, mais dinâmicos, digamos assim, com participação mais dinâmica de todos os envolvidos. E o Lab de Comunicação para o Lab de mobilidade, de comunicação para a mobilidade foi o primeiro desses labs que instituímos aí já faz 5 anos, já temos outros 5 aí em ação, mas o espírito desse lab é exatamente isso que eu disse, que é, né, contar com a participação de uma forma ativa de todos, né? Nesse sentido, desde o começo, a GM adotou esse lab, a GM é a apresentadora desse lab. Eu costumo dizer que é um tipo de, ou seja, ela contribui para a viabilização desse lab. Eu costumo dizer que é um patrocínio meio ecumênico, meio né, o chamado citizenship, né, é um patrocínio de cidadania,
porque é um patrocínio que não visa apenas os interesses imediatos da organização, mas os interesses de toda uma indústria, né? E, no final da linha, os interesses da sociedade de um modo geral. Então, queria agradecer, né, em nome de todo o conselho aqui, ao Nelson da Aberj, né, ao Nelson Silveira, o comunicador da GM. Tem sido muito importante, Nelson, esse patrocínio, não apenas no sentido de promover esses encontros específicos relacionados à indústria automobilística, né, e à mobilidade, mas também como uma maneira de inspirar outros labs, né, que têm adotado essa mesma dinâmica e esse mesmo formato. Então, muito obrigado. Estamos aqui inaugurando, acho que é a 6ª temporada, né, do nosso lab, agora no ano de 2021. Então, mais uma vez, queria dar as boas-vindas a todos, agradecer, contar para vocês que a comunicação corporativa, né, nunca foi tão importante, e esses tempos de pandemia, esses tempos difíceis de pandemia, têm mostrado isso, né? A associação, e essa é uma boa notícia que eu tenho uma satisfação enorme em dar a todos vocês, né, que são próximos da instituição, nós vimos crescendo aí, né, cerca de 12,5% ao ano aqui na Aberj. Estamos com 746 associados, sendo que 100 novos associados, né, se filiaram justamente nesse período de pandemia, o que mostra, né, o quanto a comunicação se tornou ainda mais relevante para as organizações de um modo geral e para os negócios. Então, eu vou passar a palavra agora para conduzir esse encontro para o Fábio Trindade, né, que é um jornalista aí tarimbado, né, do setor, que cobre o setor da indústria automotiva. Ele é head do Motor 1, né? Fábio, é com você então. Já queria desde já, em nome da Aberj, agradecer a presença, a participação de todos os demais palestrantes que o Fábio naturalmente vai apresentar. Quero agradecer também ao Douglas Cantu, que é o nosso head aqui de eventos da Aberj e responsável pela realização dos eventos, juntamente com a Érica Garcia, aqui da equipe. Então, muito obrigado e bom evento para nós. Obrigado, Hamilton. É um prazer, né, estar aqui conduzindo esse debate de um tema tão quente, tão incipiente, que a gente olha para o futuro, que a gente consegue vislumbrar inovações que estão já presentes na nossa porta aqui. Bem, para quem não me conhece pessoalmente, né, eu sou Fábio Trindade. Hoje eu sou responsável no Brasil pela operação do Motor1.com, do Motor 1, né, que a gente fala aqui, que é o nosso braço dedicado à indústria automotiva, ao consumidor final, e também ao Motorsport.com, que é o nosso braço de automobilismo, então a parte mais de entusiasta, que também já está entrando numa era eletrificada, e do InsideVs.com.br, que também é uma plataforma dedicada especificamente à eletrificação, a soluções de mobilidade sustentável. Hoje já é a maior plataforma da América Latina, tratando desse tema que a gente vai abordar aqui. Bem, eu quero apresentar, né, trazer aqui à mesa o Nelson Silveira, que é o diretor de comunicação da General Motors, a Clarice Link, diretora executiva do Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento no Brasil, e o professor Nivaldi Castro, que ele é professor doutor do Instituto de Economia da UFRJ e coordenador do grupo de estudos do setor elétrico. Para começar, eu vou convidar o Nelson Silveira, né, ele vai fazer uma breve apresentação aqui. Nelson, seja bem-vindo. Obrigado, Fábio. Bom dia a todos. Um prazer enorme estar aqui hoje com vocês. Queria saudar o Fábio, que é amigo e parceiro já há muito tempo, né? Eu do lado da indústria, ele cobrindo a indústria. Temos um relacionamento muito bom. Queria saudar também os colegas aí de bancada, a Clarice, o professor Nivaldi aí. Espero que tenhamos um debate muito bacana hoje. Queria agradecer ao Hamilton, ao Douglas e à Érica da Aberj. A Érica vai me ajudar hoje aqui nos slides, então muito obrigado aí pela organização desse evento, que é uma alegria enorme a gente estar iniciando aí
mais uma temporada do Laboratório de Mobilidade. Como bem apresentou o Hamilton, a ideia desse laboratório é exatamente fomentar a discussão sobre a questão da mobilidade, e é uma discussão cada vez mais importante, considerando o que a gente está vendo aí na sociedade acontecer e o que a gente está vislumbrando em relação ao futuro. E é exatamente de futuro que eu queria falar um pouco aqui com vocês. A ideia hoje é eu apresentar para vocês a visão de futuro da GM e focar bastante na questão das políticas públicas para mobilidade elétrica, para fomentar a mobilidade elétrica, que é o grande tema da nossa discussão hoje. Se você puder passar para o próximo, Érica, por favor. É interessante a gente notar, né, que a indústria automotiva e o automóvel passam hoje pela maior transformação dos últimos 100 anos. Nós estamos migrando da era dos motores a combustão para a era dos carros elétricos, né? E o que a gente está vendo é a adoção aí de uma série de novas tecnologias que vai revolucionar a mobilidade. Nós temos aí uma perspectiva de uma verdadeira transformação inédita na mobilidade como um todo. E a GM tem procurado, né, tem assumido o compromisso de liderar essa transformação da indústria rumo a um futuro 100% elétrico, uma transformação que envolve também uma transformação de modelo de negócio, ou seja, nós estamos saindo do negócio atual, né, que ainda certamente vai durar muito tempo, de desenhar, produzir e vender veículos, para, no futuro, sermos uma indústria que oferece serviços de mobilidade pessoal. E o que eu queria trazer para vocês hoje é a nossa visão de futuro. Érica, já para começar, eu queria já começar com um vídeo. Se você puder passar para o próximo slide, já ia apresentar o vídeo. Looked at 1,000 different pictures that your mother took of you. You see, I had this crazy dream last night. This man, he talked to me. He told me everything that's good and bad about my history. And the future looks good. The future looks good. And I swear that you are the future. I say that you are the future, and the future looks good. Oh, yeah. The future looks good. Oh, yeah. The future looks good. Most amazing things happening in the environmental space, the energy space, the healthcare space, the entertainment space, the technology space are all happening in the space between the wheels of every vehicle GM is making right now. We're all set for auto control. Esse vídeo é bem interessante porque ele mostra de onde nós viemos e para onde nós iremos, e a gente pode ver que aquilo que a gente via no seriado dos Jetsons dos anos 60, 70, não só viraram realidade, como daqui a pouco vão virar coisas antigas, né? Mas antes de ir para o futuro, eu queria voltar para o século passado, para um pouco mais de 100 anos atrás, e isso que vocês estão vendo, essa foto que vocês estão vendo aí, é a Quinta Avenida em Nova York, num dia festivo, e vocês veem a quantidade de pessoas, né, e veículos que estão nas ruas, né, e se vocês notarem, esses veículos são, na sua quase maioria absoluta, carruagens ou carroças tracionadas por cavalos. E no centro da foto, vocês vão ver aí, está marcado em amarelo,
uma única carroça, um único veículo a combustão na Quinta Avenida em Nova York. E o curioso é a gente entender quais que eram os problemas que a cidade de Nova York enfrentava naquela época, já no início do século passado. Um dos principais problemas eram os acidentes que eram provocados pelos cavalos quando eles ficavam nervosos. O segundo grande problema era a poluição, né? O estrume dos cavalos que poluía as ruas e causava graves problemas sanitários. E o terceiro grande problema eram os acidentes, eram os congestionamentos, né? Os cavalos se moviam devagar, eles precisavam parar para se reidratar, então você tinha aí uma velocidade muito lenta e as ruas acabavam ficando congestionadas por causa das carroças. E aí, se a gente passa para o próximo slide, vocês vão ver a mesma Quinta Avenida, uma década mais tarde, né, em 1913, e aí vocês vão ver que como a evolução do automóvel aconteceu muito rapidamente. Em pouco mais de 10 anos, a Quinta Avenida era tomada por veículos a combustão. E aí, marcado em amarelo, uma única carruagem a cavalo no meio de todos esses veículos a combustão. E o curioso é que você vê toda essa transformação, toda essa mudança tão rápida que aconteceu, e, no entanto, os problemas continuavam os mesmos. Acidentes, poluição, congestionamentos, né? Isso a gente vai entender um pouco mais tarde nessa apresentação, quando a gente vai falar um pouco mais sobre as transformações da mobilidade. Então, se você puder, o próximo slide, por favor. Essas questões hoje, elas, obviamente, adquiriram uma nova dimensão, né? Que só uma tecnologia disruptiva é capaz de solucionar. E foi aí que, em 2017, mais precisamente em outubro de 2017, no LinkedIn, na plataforma do LinkedIn, nossa CEO, a Mary Barra, lançou, né, apresentou a nova visão de futuro da GM, de um futuro com zero acidente, zero emissão e zero congestionamento. E a ideia minha hoje aqui é mostrar para vocês como essa narrativa está mudando a percepção da GM no mercado. A GM está deixando de ser vista, né, como apenas um grande fabricante de automóveis, que ainda somos, obviamente, e seremos por um bom tempo, mas a sociedade hoje, o mercado, estão enxergando, né, que como nós estamos nos transformando e transformando a indústria com o objetivo de nos tornarmos aí uma das mais promissoras tech companies do mundo. E aí eu quero mostrar um novo vídeo no próximo slide que ilustra bem isso. Se você puder passar para o próximo, então. Nesse vídeo vocês vão ver, só que tem som. Tira o som, por favor. Obrigado. O que a gente está vendo aí, esse vídeo é bem ilustrativo disso, que além da transformação, a indústria está se transformando, na verdade, né, porque o consumidor está mudando radicalmente, né? Existe uma mudança muito grande nos valores hoje das pessoas, nos valores que estão se transformando e novos valores estão se tornando hegemônicos, né? Se você for pensar no automóvel, antes o maior atributo mecânico de um carro era a potência, hoje é a sustentabilidade. Antes as pessoas precisavam trocar de carro pelo status, né? Hoje, a grande busca é pela segurança, né? E antes, os fabricantes de veículos eram valorizados pela tradição, né? O importante era a tradição. Hoje, é a capacidade de inovar. E esse vídeo ilustra muito o que a gente está falando em termos de inovação. E seguindo no próximo slide, Érica. Como eu já comecei a comentar no princípio, a GM acredita em um futuro 100% elétrico e está investindo muito para isso. Eu aproveito aqui e vou fazer um anúncio concomitante a um anúncio global. Neste momento, em Detroit, nós estamos anunciando um aumento do volume de investimentos. Nós anunciamos em março do ano passado, antes de começar a pandemia, que iríamos investir, a GM iria investir 20 bilhões de dólares até 2025 em novas tecnologias de veículos elétricos e autônomos. Em novembro do ano passado, nós ampliamos este investimento para 27 bilhões. E hoje estamos anunciando que vamos aumentar para 35 bilhões de dólares os investimentos da GM
em novos produtos autônomos e elétricos. Então, com esses 35 bilhões, nós vamos lançar até 2025, globalmente, 30 novos veículos elétricos e autônomos e completamente conectados, né? E para mostrar essa nova fase da empresa e essa sintonia do nosso negócio, essa transformação nossa paralela, né, em sintonia com o que está acontecendo no mercado, com os temas emergentes do mercado, nós mudamos, inclusive, o nosso logo, como vocês estão vendo aí nessa animação, a transformação do nosso logo, criando uma identidade muito mais sintonizada com a era digital e com o momento em que a gente vive, em que sustentabilidade, diversidade e inclusão são temas que estão se tornando hegemônicos na sociedade. Passando para o próximo slide, nós vamos entrar, então, no tema, em um dos pilares, né, da nossa visão de futuro, e o primeiro pilar é o pilar do zero acidente. E aí, passando para o próximo, Érica, nós temos aí, vocês vão ver um vídeo que mostra aí um veículo autônomo circulando pelas ruas de São Francisco, e é bem interessante ver o comportamento disso. E para ilustrar essa questão de como a gente vai chegar num futuro zero acidente, é importante salientar que estudos internacionais apontam que mais de 90% dos acidentes de trânsito são provocados por algum tipo de falha humana, distração, sonolência, imperícia, irresponsabilidade, alcoolismo, a pessoa mandando mensagem pelo celular, enfim, fator humano. A melhor forma da gente eliminar dramaticamente os mais de 1.300.000 mortes que acontecem todo ano no trânsito é por meio da tecnologia do carro autônomo, né? O carro autônomo ele é equipado com uma série de radares e sensores que são capazes de observar e analisar e entender tudo o que acontece em 360 graus de onde ele está se deslocando, né, em tempo integral, né? Então, ele enxerga a movimentação de pedestres, dos outros veículos, ele enxerga placas de trânsito, obras na pista, e com isso ele consegue transitar dessa forma, como vocês podem ver nesse vídeo. A GM hoje está liderando essa corrida pela tecnologia dos autônomos, e nós temos a maior frota de carros autônomos em testes no mundo. A maioria desses carros eles estão concentrados aí na cidade de São Francisco, como vocês podem ver nesse vídeo, e São Francisco foi escolhido porque é um dos contextos, né, um dos contextos urbânicos mais complexos do mundo, né? Tem um tráfego muito intenso e tem um relevo muito acidentado e, portanto, é o lugar ideal para você testar a exaustão as tecnologias autônomas. Passando para o próximo, nós vamos falar, então, de zero emissão, muito do tema do nosso foco hoje, que são os carros elétricos e o processo de eletrificação. O próximo, por favor. A GM ela assumiu agora, no início do ano, o compromisso de se tornar uma empresa neutra em carbono até 2040. Né? Isso inclui suas instalações. Tá? Mas, se vocês notarem, 75% das emissões de carbono são provocadas pelos automóveis a combustão, pela utilização que os nossos clientes fazem dos veículos que a gente vende a combustão, né? E o que nós estamos fazendo? Nós estamos trabalhando para tornar os motores a combustão cada vez menores e mais eficientes, né? E minimizando emissões e contribuindo desde já para um futuro com zero emissão e contribuindo para combater as mudanças climáticas globais, mas paralelamente nós estamos investindo pesadamente, como eu acabei de contar para vocês, nessa transformação rumo a um futuro 100% elétrico. O veículo elétrico ele é zero emissão, né? E tem um desempenho, né, um comportamento muito superior, um comportamento dinâmico muito superior ao veículo a combustão, né? Os carros elétricos, além disso, eles são muito menos complexos do ponto de vista mecânico e, por isso, eles necessitam de muito menos manutenção. Para vocês terem uma ideia de dimensão, um carro a combustão convencional tem em torno de 1.000 componentes. Um carro híbrido tem 1.200 componentes e um veículo elétrico tem apenas 200 componentes, ou seja, é um veículo muito mais simples, de uma arquitetura muito mais simples, né? E, portanto, é o que a gente imagina que vai ser a tecnologia que vai ser predominante no futuro. Passando para o próximo slide,
por favor. E quais são os grandes desafios, né, para a eletrificação, para o carro elétrico realmente se tornar predominante no mercado? A gente entende que são 4 os grandes pilares para a eletrificação. O primeiro pilar, obviamente, é o pilar do consumidor, né? É importante que o consumidor conheça as vantagens dessa tecnologia para que ele se interesse por ela e passe a consumir aí os veículos elétricos, né? O segundo grande pilar importante é a questão da infraestrutura, né? A necessidade de você construir, implementar uma infraestrutura com postos de recarga ultra rápida que permita com que as pessoas se desloquem da forma que for conveniente, sem a preocupação com a autonomia dos veículos, né? Lembrando que hoje já o Chevrolet Bolt, que é o veículo elétrico que nós já vendemos no Brasil, inclusive o veículo elétrico mais vendido hoje do mercado brasileiro, ele tem quase 430 quilômetros de autonomia, né, em média. Então, já tem uma autonomia bem grande, mas, obviamente, é necessário a ampliação dessa infraestrutura de recarga. O terceiro grande pilar é a questão do preço, né? Apesar do veículo elétrico ser muito mais simples, ele tem só 200 componentes, é um veículo com arquitetura muito mais simples que a do veículo a combustão, a bateria ainda custa muito caro, né? Então, os elétricos são caros em função dos custos das baterias. Eu vou elaborar um pouquinho mais na sequência sobre isso. E o quarto grande pilar é a questão das políticas públicas, que é o nosso tema central de debate hoje, né? A necessidade de haver um planejamento do futuro da mobilidade e da indústria. Então, passando para o próximo slide, eu queria elaborar um pouquinho em relação à redução do custo das baterias, né? Nós, dentro desses 35 bilhões de dólares que nós estamos investindo até 2025, nós estamos desenvolvendo e estamos trazendo para o mercado agora, em breve, uma tecnologia chamada Ultium, que consiste basicamente numa plataforma modular específica para veículos elétricos, com diferentes combinações de motores e baterias e com uma composição química muito mais eficiente e acessível. Como essas baterias podem ser montadas de forma flexível e elas não têm fio, elas são wireless, você pode construir carro elétrico para todos os segmentos e de todos os tamanhos, né? E a gente imagina que, pelo desenvolvimento que estamos fazendo, nossa aspiração é agora, em meados da década, 2025, 2026, conseguir, através da evolução aí do sistema Ultium, trazer o preço do veículo elétrico para algo similar ao do veículo a combustão. Então, quando isso acontecer, aí, em meados da década, nós vamos ter um chamado ponto de inflexão, né? Quando os elétricos vão passar a virar o jogo. Na hora que o elétrico custar o mesmo preço que o veículo a combustão, certamente o consumidor vai se interessar muito mais por adotar esse tipo de tecnologia que é muito mais sustentável, né? A GM está liderando e tem o compromisso de liderar essa transformação, porque a GM tem vantagem, né, de possuir uma larga experiência, né, em engenharia, né, em construção e desenvolvimento de automóveis com grande durabilidade, né? Além disso, a gente tem dentro de casa uma quantidade muito grande de profissionais em todas as áreas do negócio, desde profissionais de engenharia até profissionais de marketing e comunicação, que têm a capacidade de trabalhar nesse desenvolvimento, nessa estratégia, para permitir com que isso chegue o mais rápido possível no mercado. E, além disso, nós temos uma estrutura, né, fabril, né, uma estrutura de fábricas por todo o mundo que já estão instaladas e que tem uma capacidade de produzir esses veículos em larga escala, né, o que torna a GM uma companhia de tecnologia de grande potencial de evolução nesse novo mundo e nesse novo mercado. Passando para o próximo, por favor. Nesse próximo slide, a gente entra nessa questão de um ponto que é fundamental, né, para a adoção em massa dos veículos elétricos, que são as políticas públicas, né? A gente está vendo aqui alguns exemplos aqui nesse slide, e a gente sabe que vários países ao redor do mundo já estipularam metas para a adoção em massa dos veículos elétricos de zero emissão, seja através de incentivos fiscais, ou de novas legislações ambientais, ou mesmo de restrição à circulação de carros a combustão.
Então, você tem, por exemplo, a China tem uma intenção de liderar o processo de eletrificação, então eles estão investindo muito em fomento à pesquisa e desenvolvimento. Nos Estados Unidos, né, tem forte programa de estímulo aos elétricos pelo atual governo, tem uma série de iniciativas que estão sendo gestadas nesse momento nos Estados Unidos, no sentido de acelerar a eletrificação, e a gente sabe já que a Califórnia é um exemplo global, né? A Califórnia já tem uma evolução, uma aceleração muito grande na adoção de elétricos, com uma série de políticas locais que fomentam isso. Na Europa, vários países, né, já estabeleceram legislações que vão proibir a venda de veículos a combustão, alguns 2030, alguns 2035, alguns 2040, mas todos eles já têm aí legislações específicas em relação a isso e estão oferecendo aí algumas políticas, né, de incentivo à adoção dos elétricos. Por exemplo, na França, existe um bônus de até 7 mil euros para veículos elétricos. No Brasil, já temos algumas iniciativas nesse sentido, né? Temos a redução da taxa de importação de 35% para 0%, nós temos aí iniciativas do IPVA, que na semana passada o governo de São Paulo anunciou que o IPVA de veículos elétricos, que era 50%, será zerado, né? Nós temos os veículos elétricos na cidade de São Paulo livres de rodízio, mas a pergunta que fica é, isso é suficiente? E é essa pergunta que eu quero deixar para o debate de hoje. Mas antes, para terminar minha apresentação, e aí vamos para o próximo slide, eu queria entrar no tema do zero congestionamento, que é o último pilar da nossa visão de futuro. E no próximo slide, vocês vão ver que, basicamente, para chegarmos no zero congestionamento, nós vamos ter que unir tecnologias de veículos autônomos com compartilhamento, né? Que esses veículos autônomos eles serão compartilhados através de aplicativos, né, como os que a gente tem hoje, e com diferencial fundamental, que são as tecnologias de conectividade. É a conectividade que vai otimizar toda a integração do usuário com o veículo, do veículo com os outros veículos e dos veículos com toda a infraestrutura de trânsito, com todo o ecossistema onde eles estão integrados. Como vocês podem ver aí nessa animação, a tecnologia está evoluindo muito rapidamente e em breve nós teremos tecnologias que vão permitir com que os veículos sejam totalmente conectados entre si e com o ambiente onde eles circulam. E interessante notar a importância disso, se vocês, por exemplo, olharem para o Brasil, os estudos apontam que o brasileiro gasta hoje, em média, 32 dias por ano no trânsito. Vejam o desperdício, né, que a gente tem em relação a isso. Globalmente, há a estimativa de que a economia perde em torno de $1 trilhão por ano em produtividade devido aos congestionamentos. Então, aí a gente vê a importância, né, de a gente conseguir desenvolver e adotar tecnologias que vão permitir com que a gente tenha uma melhor mobilidade, uma melhor fluidez do trânsito. E para encerrar a apresentação, eu queria deixar com vocês um vídeo que a gente apresentou recentemente, que é uma campanha Everybody In. A ideia da GM é de que essas tecnologias elas têm que ser inclusivas, né? Nós temos o compromisso também de nos tornarmos a empresa mais inclusiva do mundo. Então, nós queremos Everybody In, nós queremos todos juntos nessa trajetória rumo ao futuro 100% elétrico. Érica, o vídeo, por favor, para terminar. Change. You can resist it, be left behind, or embrace it and move forward. We're driving it everywhere. We emit optimism, not exhaust. We plug in our vehicles as naturally as we charge our phones. We don't judge cars by the rev of an engine, but by the hum of progress. We are Generation E. United. Not by age, but by the desire for smart, clean, and safe. To also be fun, easy, and powerful. And our power comes from this. Ultium. A battery that charges fast. Runs long. It fits everyone. Because when it comes to this all-electric future, nobody will be left out. And that changes everything. The electric future starts now.
Muito obrigado, era isso que eu queria compartilhar hoje com vocês. Obrigado, Nelson. Como a gente viu, aí tem muita coisa para acontecer, né? Então, a gente sempre fica atento a esse olhar da indústria, que está sempre antecipando conceitos e tecnologias, e o que sempre nos deixa muito, assim, entusiasmado ou com um olhar diferente, é a capacidade da indústria em pensar soluções que estarão no mercado em 20, 30 anos. Então, a gente sempre brinca que um designer precisa desenhar hoje um carro que vai chegar no mercado em 10 anos. O que as pessoas vão querer? Mas, antes, a gente tem, né, alguns desafios para serem atendidos aqui. Então, eu vou convidar a Clarice agora para debater sobre um ponto que é a mobilidade no Brasil, né? A gente fala de tecnologia, inovação e futuro. E, Clarice, você como especialista em mobilidade, como você enxerga essas mudanças para a mobilidade no Brasil? Bom, primeiramente, bom dia a todos. Obrigada, Fábio, por me chamar aqui. Obrigada, Douglas e, enfim, todos a Aberj pelo convite. É sempre um prazer estar conversando sobre o tema da mobilidade, conversando também com profissionais da comunicação. Eu também sou originalmente uma profissional da comunicação, enfim, já das antigas, né, da publicidade, no caso, mas eu acho que eu estou até um pouco ansiosa aqui, um pouco nervosa, vou admitir, porque eu acho que eu faço parte de um outro espaço de discussão sobre a mobilidade, né? Talvez eu me veja assim bem fora da bolha de vocês, né? Eu faço parte de uma outra bolha que faz um contraponto com essa ênfase no automóvel como uma solução de mobilidade. Na verdade, eu acredito que o automóvel, e que desde lá do Futurama, que foi super interessante, né, mostrado pelo Nelson, né, que foi aquele desenho, aquele imaginário de cidade, né, a gente vem aí hoje vivendo os impactos, né, desse imaginário aí. Então, eu acho que existem alguns cenários diferentes para uma visão de futuro, né? E esse cenário depende, de fato, de como que a gente entende que a gente precisa endereçar os desafios globais. Então, Nelson apresentou muito bem todas as questões, né, em torno de uma das agendas globais, que é a agenda da emergência climática, né? Então, a gente tem aí um objetivo, um comprometimento de reduzir a emissão de gases de efeito estufa, desde lá do Acordo de Paris, com maior ênfase, né? A gente tem aí a agenda dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, onde a mobilidade está bastante visível em pelo menos 7 dos 17 objetivos, né, como uma condição para promover saúde, bem-estar, cidades justas, né, entre outros objetivos. E a gente tem a nova agenda urbana, que, junto com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, e junto com todo o entendimento em torno do abatimento da emissão de gases de efeito estufa, enfatiza a mobilidade a pé, a mobilidade por bicicleta e pelo transporte público. Então, em todos esses casos, eu acho que a gente está falando aí de um outro paradigma de mobilidade, no qual o automóvel continua existindo, mas com muito menos espaço e prioridade, tanto na circulação quanto no seu estacionamento, né? Então, esse entendimento do carro como motor do desenvolvimento, né, ali, que foi muito abraçado e impulsionado, né, depois pelos modernistas, no desenho de cidades que têm que ser máquinas e fluidas e velozes, né? Isso, na verdade, eu entendo que seja um futuro do passado, era como a gente imaginava o futuro no passado. Eu acho que hoje existem vários outros movimentos, né, que buscam um outro modelo de mobilidade. Então, eu acho que essa iconografia futurística, né, dos Jetsons, que já se torna datada também, continua sendo aí uma visão de deslocamento focada no indivíduo, focada no deslocamento individual e não no deslocamento do coletivo, né? Então, eu acho que a indústria, ela, ao ser confrontada com a questão principalmente da emergência climática, da poluição do ar, então das emissões globais e locais, ela vai avançando na tecnologia veicular, né? Mas a gente sabe que só o veículo limpo, ele pode não ser poluente, ele pode ter um impacto ambiental menos danoso em alguns contextos, acho que no contexto brasileiro menos danoso, talvez não em outros contextos, né? Dependendo da matriz energética, o professor Nivaldo pode falar mais sobre isso,
mas eu não acho que resolve o problema de mobilidade na cidade, que eu acho que é um problema mais amplo, né? Então, eu acho que nesse sopro aí de esperança em torno do novo carro, né, a gente mantém um foco no deslocamento individual, que eu, particularmente, considero uma visão datada, né? Eu acho que é uma visão que é tida como utópica, mas que hoje, né, nos coloca aí num entendimento bastante distópico sobre a mobilidade nas cidades. Né? O que a gente tem hoje nas cidades são cidades que privilegiam o carro em detrimento de todos os outros modos, né? E que criam sistemas de mobilidade que são absolutamente excludentes, injustos, né? Que resultam em espaços inóspitos da cidade. Acho interessante assim, a visão, a renderização, a imagem que se dá de uma cidade que vai ter mais espaço para outros usos, mas para que isso aconteça, a gente precisa diminuir radicalmente o número de carros circulando na cidade, independente da sua tecnologia, e a gente precisa aumentar a ocupação desses carros. Né? Então, eu acho que o Nelson fechou com essa fala, né, que a gente precisa fazer com que essas 3 revoluções, né, a revolução da eletrificação ou do veículo de zero emissão, né, a revolução do veículo autônomo e a revolução do compartilhamento, que não estou falando do Uber que a gente chama, o táxi que a gente chama por telefone, como é hoje, um Uber, o Cabify, enfim, 99 aqui no Brasil, né, mas eu acho que essas 3 revoluções elas vão precisar se encontrar. Né? Elas vão precisar se encontrar com afinco e, acima de tudo, elas precisam possibilitar que a gente fortaleça o transporte coletivo, que é a forma mais eficiente e justa de deslocamento nas cidades, né? E principalmente no caso das cidades brasileiras. E que isso também possibilite, né, uma ênfase no deslocamento a pé e por bicicleta. Né? Então, e eu acho que quando a gente tem esse encontro, a gente de fato possibilita que talvez mais viagens, inclusive, sejam feitas. Menos veículos circulando e mais viagens sendo feitas. Eu queria só finalizar essa primeira intervenção. Teve um estudo que foi feito em Lisboa pelo ITF em 2015, quando eles perguntaram: e se todos os carros particulares de uma cidade fossem substituídos por veículos compartilhados e com uma maior taxa de ocupação? Né? Então, pensando aqui também no transporte público, que é um veículo compartilhado, né? Então, eles usaram os dados reais de mobilidade da cidade, de Lisboa, né, e construíram um modelo computadorizado que permitiu eles rodarem alguns cenários. Removeram todas as viagens de carros particulares, substituíram por viagens de veículos compartilhados, testando diferentes configurações, incluindo veículos compartilhados autônomos, veículos elétricos, táxis de 6 lugares, táxis ônibus de 8 a 16 lugares, e foi impressionante. O resultado é que apenas com 10% do número de veículos circulando seria suficiente para fazer com que a mobilidade de todos fosse garantida. Aí sim o congestionamento desaparece, aí sim a gente tem uma redução na emissão de gases de efeito estufa, aí sim a gente não precisa mais dedicar tanto espaço quanto a gente dedica para estacionamento, né, fora das vias e nas vias. Então, para mim, eu preciso pensar numa visão de futuro que, de fato, foque nessas outras mobilidades. E o carro vai fazer parte disso, mas a gente precisa ter menos carro na rua, a gente precisa ter radicalmente menos carro na rua. A gente precisa ter a possibilidade de circular com segurança na rua, a gente precisa ter a possibilidade de circular com segurança a pé, por bicicleta, a gente precisa que todos circulem por segurança em todos os diferentes territórios da cidade. E eu não vejo isso acontecendo no momento, com um modelo que tem um aprimoramento tecnológico, sim, e isso tem um impacto positivo, mas que continua focado no deslocamento individual ou unifamiliar. Então, acho que essa desculpa se é um contraponto, mas eu acho que essa outra visão, ela existe também. Então, as visões, elas são sempre narrativas e elas estão em disputa, né? Então, estamos aqui para disputar esse espaço. Clarice, em primeiro lugar, é excelente, a gente sempre tem um contraponto, né? Nós sempre olhamos para o todo. Como eu falei, a indústria automotiva, eu estou muito ligado, acompanho muito a indústria automotiva e a gente tem a oportunidade de ver soluções, né, em vários países também, que a eletromobilidade traz e que é o desafio, né, do futuro de se aplicar, né, nos veículos. Eu acho, com base na minha perspectiva, experiência e acompanhando essa indústria há tanto tempo, que a indústria ela acaba sendo um processo de transformação.
Para a gente chegar num carro autônomo, precisa de muito teste, muita tecnologia e muita segurança. Mas vai acabar chegando num ponto que você comentou de reduzir o número de veículos, né? Eu acho que o Nelson depois vai poder comentar sobre isso. Com o compartilhamento, até mudando a forma de como é um veículo hoje. Hoje eu, até pessoalmente, às vezes, quando eu estou dirigindo, se você faz o exercício só de olhar para trás dentro do seu carro, você vê toda aquela massa que está sendo desperdiçada sozinho. Mas hoje é a nossa realidade econômica, né, de transporte. Porém, eu vejo, na minha visão, o cenário ideal, uma bolha para 1, 2 passageiros, rodando sozinho, e aí entra a questão da segurança para todos, né? Com o ciclista, o carro ser capaz, ou o sistema ser capaz de identificar o ciclista na via, um pedestre, enfim, tudo isso a gente vê muito no desenvolvimento da indústria automotiva. Então, é um contraponto muito positivo, sim, sempre, para a gente abordar nessas discussões. Muito obrigado. Eu vou chamar agora o professor Nivaldi, né, que também é especialista aí. Professor, dentro dessa nova discussão, a gente tem que incluir a eletrificação, e aí acho que, né, a sua expertise, seu know-how, pode agregar muito. Como o senhor vê, né, esse papel da eletrificação nesse complexo sistema da mobilidade no futuro, principalmente aqui no Brasil? Olha, obrigado a você, a todos, particularmente o Nelson aqui, que eu já estabeleci um diálogo muito construtivo de conhecimento, né, para o nosso grupo, que é um grupo de estudo do setor elétrico, do Instituto de Economia da UFRJ, né, estabelecer esse tipo de diálogo com quem está lá na frente, como a gente diz, na linha de batalha, é muito importante porque alimenta e estimula um pouco esse esforço intelectual de entender melhor essa dinâmica. Tá? A Clarice colocou uns temas aí que eu acho muito instigante. A minha única dúvida é como é que você teria recursos para financiar esse novo modelo de mobilidade elétrica num país tão pobre e carente, e cidades tão grandes, com dimensão continental, dimensão demográfica, etc. Então, eu acho que é uma reflexão que eu até depois gostaria de estabelecer diretamente com a Clarice. Especificamente sobre o tema, eu vou vir lá do geral, ou seja, a transição energética mundial, que começa lá com a primeira crise do petróleo, quando os países se depararam com a necessidade de garantir a segurança energética, foi complementada com essa questão da sustentabilidade do meio ambiente, do aquecimento global, e isso virou uma tônica dos países, e hoje, para praticamente essa semana, na reunião do G7, há um marco histórico nesse processo, que eu chamaria assim o Plano Marshall da energia, né? Ou seja, os países mais ricos e, consequentemente, os países que vão determinar um novo ciclo de desenvolvimento econômico com o objetivo de alterar radicalmente a plataforma de geração e de consumo de energia, né, para uma nova plataforma direcionada para a eletrificação e com fontes renováveis. Eu acho que isso é o Plano Marshall do século XXI, entende? Como foi o Plano Marshall lá no final da Segunda Guerra, ao final da Segunda Guerra Mundial, que reconstruiu, né, os países mais desenvolvidos. Nós agora entramos num processo de reconstrução da base produtiva mundial, de sair de energia não renovável para energia renovável. É algo inusitado na história econômica mundial. Esse é o primeiro ponto. Tá? E aí a gente já vem percebendo isso, a energia eólica renovável, notadamente agora com uma força muito grande, hidrogênio entra na agenda dos países, e você percebe, e de certa maneira o Nelson já colocou muito bem isso, o que os países estão adotando como políticas públicas. E é uma política pública, né, que a própria pandemia ajudou, que vai fazer com que as economias desenvolvidas entrem num novo ritmo de crescimento, de desenvolvimento,
dentro daquela lógica que o Schumpeter chama de tempestade eterna da destruição criadora. A GM vai destruir o capital que ela tem de motores a combustão, está reconstruindo uma outra plataforma com os seus 35 bilhões de dólares, e esses 35 bilhões eles estão criando novas tecnologias, novos produtos, novos negócios. E isso tem um efeito multiplicador de investimento dentro da economia, que é o que garante um crescimento sustentável, e não aquele crescimento baseado no consumo. Nós poderíamos agora, com a pandemia, falar, não, vamos dar incentivo para compra de carro a combustão. Não teriam tantos investimentos novos. E agora abre-se, esse cenário. Em outros, como hidrogênio e tal, mas no nosso caso aqui, é a indústria automobilística. E por quê? Porque ela é uma das grandes fontes de poluição do mundo. No Brasil, é praticamente a primeira, tirando lá o desmatamento, que um dia acaba quando deixarem queimar tudo. Mas, então, o transporte no Brasil, no mundo, é o segundo maior poluidor. E qual é a vantagem que a gente verifica aí? Que os governos determinam metas. A indústria automobilística, por ser um oligopólio mundial, e notadamente aí a liderança da General Motors, ela rapidamente começa esse processo de destruição criadora. Então, isso é irreversível. Eu não sei até que ponto nós vamos chegar nesse mundo que a Clarice colocou, eu tenho um pouco de dúvida, e a minha dúvida parte de cada vez mais a sociedade está se individualizando e não se socializando. Basta ver a quantidade de selfies que sai daqui, que é uma interiorização das personalidades e não uma socialização. Mas esse é um tema que eu deixaria para depois. Nesse sentido, então, o Brasil tem uma vantagem competitiva nesse processo de veículos elétricos, eletrificação, e a criação dessa nova base produtiva e de novos serviços e equipamentos, notadamente a questão de eletropostos, o Brasil tem uma vantagem e tem uma desvantagem. A nossa desvantagem é que nós somos uma economia pobre, com problemas de não ter capacidade de formular políticas públicas como a Europa tem, como na França, compra um carro, ganha 12 mil euros. Na Alemanha, você ganha, na França, 7, na Alemanha, 12. A Alemanha diz, olha, os Estados Unidos agora, vou montar postos de carregamento com recurso público em cidades acima de 100 mil habitantes. Quer dizer, o Brasil não tem essa condição. Aonde nós podemos avançar, e aí foi dado um exemplo muito positivo, da cidade de São Paulo, olha, IPVA para veículo elétrico, 0, não tem questão de rodízio, ou seja, você pode dar alguns incentivos pontuais para o desenvolvimento dessa indústria nascente, tá? Mas esse grande movimento que os países desenvolvidos estão fazendo, nós não temos essa capacidade. Mas, por outro lado, nós temos condições de avançar. E aí eu gostaria de citar o programa de P&D da ANEEL. Eu não sei se vocês sabem, mas é um programa que todas as empresas do setor elétrico que emitem faturas, na fatura cobra 1%, e esse 1% é para projetos de P&D. Em 2019, a ANEEL lançou uma chamada estratégica para projetos de mobilidade elétrica. Olha só, a Agência Reguladora de Energia Elétrica, e não a ANP, Energia Elétrica, lança um programa dizendo o seguinte: aceitamos aqui projetos de mobilidade elétrica desde que tenham parceiros fora do setor elétrico e que 10% do valor do investimento, que vem desse fundo de 1%, venha desses agentes externos. Tá? E todo projeto de P&D tem que criar novos produtos, novos negócios, uma visão estratégica para o desenvolvimento da mobilidade elétrica. Foram aprovados 36 projetos, 600 milhões,
100 milhões de aporte de outros, e uma rede de eletropostos está sendo criada. Hoje você pode ir de Salvador até a Paraíba e de veículo elétrico, com eletropostos com velocidade rápida. No entorno do interior de São Paulo, a EDP, um projeto até que nós coordenamos, vai colocar 20 eletropostos ultra-rápidos, criando, então, um espaço de mercado para os carros lá da General Motors poderem transitar sem risco lá dos 450 quilômetros de autonomia. Ou seja, nós temos condições, mesmo que pontuais, de ir criando uma infraestrutura, sensibilizando as autoridades públicas para inovações regulatórias, como essa. Olha, veículo elétrico não tem problema de rodízio, estacionamento privado, né? Em algum momento vai falar, olha, no centro da cidade só veículo elétrico. Ou seja, nós temos condições, notadamente porque esse processo é irreversível e virá de fora desse oligopólio das grandes empresas, né, que formam a indústria automobilística mundial, para o Brasil, destacando que o Brasil tem um grande mercado consumidor de veículo, salvo engano, é o 8º do mundo, é o 6º maior mercado nacional, tem uma capacidade produtiva muito grande de veículos, né? E as principais indústrias, notadamente a General Motors, está instalada no Brasil. Então, eu acho que é irreversível, só que virá num tempo diferente, na medida em que a onda da inovação e de ganhos de escala tem, obviamente, de fora, porque nós somos um país em desenvolvimento. Mas muito obrigado, eu deixo aqui essas palavras, essa análise inicial. Obrigado, professor. Bem, sempre é importante a gente olhar, né, desse ponto de vista exterior. Eu também acredito muito nessa dinâmica de mudança, a gente acompanhando toda a transição que vivemos hoje, inclusive, né, nos bastidores a gente estava conversando aqui sobre o impacto que o celular de tela teve na indústria no geral. Naquele momento, eu uso bastante esse exemplo hoje também, viu, professor? Naquele momento, quando chegou, era caríssimo, inacessível, embora hoje ainda tenha soluções caríssimas também, mas o que a gente menos faz hoje com o smartphone, praticamente todos de tela, não sei se alguém tem algum que não é de tela, mas a gente menos liga. Então, ele tem muito mais função, muito mais capacidade, custa o mesmo que um computador aí, top de linha, mas também tem opções acessíveis. Então, eu acredito muito que essa transformação, inclusive no carro, vai ser muito semelhante. A gente brinca aqui, às vezes, na redação, o que você vai fazer no seu carro elétrico autônomo ou quando você pegar o seu meio de transporte, né? Eu vou chamar um carro autônomo que já é um Uber ou que já é um McDonald's. Eu quero já com um lanche para eu ir lanchando durante o caminho. Ou eu vou chamar um carro que é um transporte já com um curso integrado, enfim, tem várias aplicações. Mas, Nelson, agora eu quero trazer você no contraponto da Clarice, para a gente entender como a indústria pode contribuir nessa nova visão, né, que a Clarice põe, que a gente espera, que a gente viu um gostinho agora na pandemia, né, com menos carros na rua, a movimentação, mas também do lado do transporte público. Obrigado, Fábio. Então, eu quero começar esclarecendo que a apresentação toda que eu fiz foi exatamente para mostrar que as nossas visões de futuro são convergentes e não divergentes, Clarice. Nós estamos falando da transformação de uma indústria que hoje desenha, produz e vende carros a combustão para uma indústria que vai passar a oferecer serviços de mobilidade. Tá? Então, nós estamos assumindo o nosso papel dentro desse contexto e desenvolvimento de tecnologia. Nós somos um dos stakeholders, né? Esse processo é um processo que envolve vários stakeholders, né? Nós não somos os únicos. Então, obviamente que não só o futuro, como o presente da mobilidade é multimodal. E, sem dúvida nenhuma,
Nós estamos, e eu vou te dar exemplos de como, quando eu falo de eletrificação e autônomos, não são só os veículos individuais que serão elétricos e autônomos, todos os meios de transporte serão elétricos e autônomos no futuro. Ontem, nós anunciamos uma parceria com a maior rede de ferrovias do mundo. Nós vamos fornecer a essa rede de ferrovias o nosso sistema Ultium de baterias elétricas que eu comentei durante a minha apresentação e associado ao sistema de fuel cell, de célula de combustível hidrogênio, que nós também estamos desenvolvendo nesse momento, e nós vamos fornecer, e a maior rede de ferrovias do mundo vai transformar os seus trens em trens zero emissão. Tá? Nós fechamos no ano passado uma parceria com uma startup que vai lançar grandes caminhões, né, caminhões de transporte de carga, que utilizarão também a nossa tecnologia Ultium com o sistema de fuel cell, ou seja, nós vamos oferecer também essa tecnologia no mercado para grandes fabricantes de caminhões e ônibus e etc. Quer dizer, nós estamos desenvolvendo uma tecnologia que vai mover todos os veículos de transporte no mundo. Se você olhar aquela animação, quando eu falei de conectividade, que é a soma de autônomos mais serviços compartilhados, mais conectividade, se você vê aquela animação, a animação traz ruas menores, calçadas maiores, muitos trens e veículos que se locomovem transportando uma grande quantidade de pessoas. As grandes metrópoles no futuro, claro que isso é um futuro ainda distante, vai levar um tempo para a gente chegar lá, mas a gente entende que as grandes metrópoles no futuro, como que o trânsito vai melhorar? Porque todos os veículos serão autônomos. Então, você vai ter, muito provavelmente, daqui a algumas décadas, as cidades vão proibir a circulação de veículos particulares no trânsito urbano. Londres já inclusive, tentou fazer isso, não chegou a proibir, mas tem uma taxa, é caríssimo para você entrar no centro de Londres. Então, o que nós vamos oferecer é serviços de robotáxi. Eu tive que tirar da apresentação, porque ela ficaria muito longa, mas eu mostrava o Origin. O Origin é um veículo que nós apresentamos ano passado, nós estamos desenvolvendo em conjunto com a Honda, que é uma das nossas parceiras nesse negócio. Tá? O Origin é um veículo que nós vamos começar a produzir em 2023, é um veículo praticamente, parece quase um pão de forma, né? Porque é um veículo totalmente autônomo nível 5, em que as pessoas são passageiros, né? Ele pode transportar até 6 pessoas. Esses veículos serão oferecidos em serviços de robotáxi, ou seja, você tem um aplicativo que você chama o veículo e o veículo chega até você e você compartilha esse veículo com outras pessoas. Tá? Então, o Origin ele vai ser lançado em serviços de robotáxi, primeiramente nos Estados Unidos. Nós fechamos recentemente um contrato com os Emirados Árabes para o lançamento de um serviço de robotáxi em Dubai. Nós vamos começar com 400 veículos em 2023 e a ideia é expandir até 4.000 em 2030. Então, quer dizer, a gente está desenvolvendo as tecnologias que vão ajudar a indústria a se transformar no futuro e oferecendo tecnologias que vão colaborar com essa transformação. Mas, sem dúvida, se você enxergar a grande metrópole no futuro, claro que se você for para a roça, para a fazenda, a realidade é outra, mas as grandes metrópoles do futuro, o mapa visual é aquele da animação que eu mostrei num dos últimos slides da apresentação, que mostra ruas mais estreitas. Por que as ruas vão ser mais estreitas? Porque todos os veículos vão ser autônomos, não vai ter gente dirigindo o seu carrinho lá particular na avenida. As pessoas vão estar sendo transportadas por veículos autônomos, carros, ou a interpretação do que será o carro no futuro, ônibus, trens, e vai ter espaço para bicicleta, porque você vai ter mais ciclovia, com a automação, né, dos veículos, com os veículos se tornando autônomos, você vai ter mais espaço para ter ciclovia, você vai ter mais espaço para o pedestre. Então, essa é a cidade do futuro. Então, eu queria deixar claro que absolutamente não há divergência nas nossas visões de um mundo futuro, tá? E, enfim, espero ter respondido aí a pergunta. Obrigado, Nelson. Eu vou trazer de novo a Clarice para a discussão, mas vou colocar um pouquinho de pimenta aí, porque estou vendo aqui pelos nossos participantes que o tema ficou interessante. E aí, Nelson, olha só, um desafio da comunicação das empresas para deixar claro que a gente está caminhando nessa linha. A gente não, né? A indústria, não posso colocar aqui nesse ponto. Mas, Clarice,
esses acompanhamentos que nós fazemos com a indústria pelo mundo inteiro, eu vi na Coreia do Sul, por exemplo, iniciativas do governo para incentivar o desenvolvimento de células a hidrogênio para geração de carros, para geração de energia nos carros elétricos, só que o objetivo é para aplicação em massa no transporte público e no transporte de caminhões, porque no fim das contas esses veículos acabarão despoluindo o ar. Só que é um alto custo para se desenvolver, então conta com incentivos do governo. Como o professor falou, nossa economia, né, nossa política não permite algo dessa magnitude. Mas como que você enxerga o que seria necessário, o que seria o ideal, indústria e governo, para a gente atingir um ponto que a sociedade se beneficie dessa estratégia? Obrigada, Fábio. Eu acho, de fato, Nelson, que vocês, enquanto comunicadores, nós, enquanto comunicadores, temos o desafio de comunicar melhor essa visão de futuro. A começar, podia colocar mais bicicleta nas imagens, né? Mais gente caminhando, mais pessoas, mais famílias, né? Eu acho que é importante a gente trazer essa diversidade do usuário, né? As imagens, elas ainda enfatizam, elas ainda focam muito no produto, né, atual, que é o mesmo produto, né, que vem sendo nas últimas décadas. Então, acho que esse, de fato, é um desafio. Acho que essa questão, Fábio, sobre, né, o investimento público, e eu gostei da questão que o professor colocou, né, do financiamento, como é que a gente resolve. Esse, de fato, é um dos maiores temas em discussão atualmente, né? Como é que a gente financia o transporte público, como é que a gente financia a infraestrutura para a mobilidade ativa, né? E o modelo que a gente acredita agora, nesse momento, é que o transporte individual deveria estar colaborando com essa conta, né? Então, agora, no modelo atual, a gente deveria estar olhando, de fato, para impostos sobre combustível, para pedágio urbano, como foi mencionado, ou outras políticas de precificação na cidade, para políticas de estacionamento, né, que ajudem a alavancar recursos, a utilização de instrumentos urbanísticos que capturam mais valia do território, né, na medida que você investe em cidades, em partes das cidades, né, a gente tem aí um aumento significativo do valor, né, do solo, né, em torno de uma estação de metrô, ao longo de um novo corredor, de uma ciclovia, às vezes. Então, a gente precisa encontrar medidas redistributivas, né, para fazer com que esse ganho que algumas pessoas têm, né, e também a escolha do uso do transporte individual possibilite o investimento no transporte público e no transporte, na mobilidade ativa. Eu acho que é importante sempre a gente pensar assim, como é que as políticas públicas atendem às necessidades da população. E aí a gente precisa se perguntar qual é a necessidade da população brasileira. Então, a gente quer conter o aumento da temperatura global, a gente quer melhorar a qualidade do ar das cidades, a gente quer lidar com o desastre anual que a gente tem no número de mortos no trânsito, a gente quer mais espaço de qualidade na cidade, mas no Brasil a gente não pode deixar de tratar do fato da imensa disparidade socioespacial que a gente tem, né? E da relação intrínseca do modelo de mobilidade urbana com essa disparidade. Né? É um pouco o ovo e a galinha. Parece que a mobilidade atual ela continua enfatizando, né, a desigualdade. A mobilidade ela é um direito constitucional. Ela foi estabelecida em 2015, está lá, artigo 6º da nossa Constituição. Né? Então, a gente, de fato, olhar para a forma de fazer, né, o transporte público de melhor qualidade, que é onde a maior parte da população está. A maior parte da população brasileira não está nos carros. A maior parte da população brasileira está viajando de ônibus diariamente. Um grande percentual está caminhando diariamente. Né? A gente tem aí 1/4 das viagens diárias estão sendo por veículos particulares, por veículos individuais, né? Talvez 1/4, em algumas cidades, entre 20% e 30%, vamos dizer assim, %. Né? Então, para a gente lidar com pautas históricas na nossa cidade, principalmente olhando para os grupos mais vulneráveis, a gente precisa, de fato, repensar essa distribuição no viário. Né? Acho que é fundamental isso, a gente redistribuir o espaço viário, que é o ativo mais importante que uma cidade tem. E hoje, o solo nas cidades ele é preponderantemente ocupado por veículos, né? Para estacionamento,
nas vias, fora das vias, acessos nas edificações com entradas de carro que atrapalham a circulação dos pedestres, redefinem a circulação dos pedestres, né? Uma quantidade de faixas de rolamento, largura, que sim, o Nelson mencionou, as faixas têm que ser mais estreitas, porque a gente precisa de uma velocidade reduzida nas cidades, né, para garantir o deslocamento com segurança de todos os usuários. A gente tem uma infraestrutura instalada atualmente que é excessiva e que não atende às demandas da maior parte da sociedade. Atende às demandas de um percentual da sociedade que não é a maioria, né? Então, eu acho que é importante a gente ter esse olhar, né? A gente monitora pela mobilidade as 9 regiões metropolitanas no Brasil, né? E o número de mortes no trânsito ainda representa 20% quase do número de mortes no país, né? 56% desses mortos são negros, mortos no trânsito. Entre 2000 e 2016, houve um aumento de mais de 100% no número de mortos no trânsito, negros e indígenas, né? Entre os anos de 2000 e 2016, houve uma queda no número de mortes total, né, da população, no número de mortes no trânsito, mas um aumento em quase 70% na população acima de 60 anos, mortes acima de 60 anos. Então, a gente tem aí os grupos historicamente, né, vulneráveis nas nossas cidades que não estão sendo beneficiados pelas políticas públicas atuais, né? A ONU aponta aí 92% da população mundial convive com uma qualidade do ar, com a poluição do ar, que contribui para a morte prematura, né, de pelo menos 5 milhões de crianças. Crianças são um grupo importantíssimo para a gente olhar, e eu acho que toda a evolução da tecnologia veicular olha para isso, da questão da qualidade do ar, né? Porque as crianças respiram mais rápido, principalmente na primeira infância, de 0 a 6 anos, inalam 4 vezes mais ar do que um adulto, estão na altura das válvulas de escape, né, de todos os veículos. Então, a gente tem aí muito claramente idosos, crianças, pessoas de baixa renda que estão em territórios nas regiões metropolitanas onde mais circula ônibus, onde mais circula veículos de carga, né, caminhões, e são as áreas mais poluídas, a população que precisa passar horas por dia se deslocando para acessar a cidade, né? Então, deslocamentos de 2, 3 horas estão mais expostas ao problema da qualidade do ar. Então, a gente tem uma situação muito problemática, né? Do ponto de vista da desigualdade e do impacto da mobilidade nessa desigualdade. Então, a política pública hoje, eu acho que ela deveria estar priorizando, em grande medida, como você citou aí o caso asiático, né, a eletrificação ou os veículos de zero emissão, em primeiro lugar, dos veículos pesados, né, acho que carga e ônibus. Ônibus é o que beneficia a população como um todo. E sim, os outros movimentos eles estão acontecendo em paralelo, mas eu acho que a ênfase, o investimento público, né, o desafio da gente achar a fonte de recurso, uma fonte de recurso diversificada para garantir esse investimento precisa ser feita, ser concentrada no transporte público, né? A população brasileira se desloca diariamente a pé e por transporte público. Para lidar com a necessidade da população, a gente precisa lidar com esse deslocamento. A população de baixa renda não vai comprar um carro elétrico, nem daqui a 5, nem daqui a 10 anos, né? Então, eu acho que esse é um panorama importante para a gente pensar e onde é que a gente precisa priorizar, de fato, o investimento público e, enfim, todos os seus moldes possíveis, junto com o investimento privado, que eu entendo que sem a participação do privado a gente não consegue avançar com as grandes infraestruturas que precisam ser instaladas. Obrigado. Hamilton, eu já vou deixar o meu convite aqui para participação do próximo debate, porque tem um tema para a gente explorar com mais profundidade futuramente. Mas, Clarice, o que você falou, né, sobre a política de transporte no Brasil, hoje, no Brasil, a indústria automotiva é uma das que mais pagam impostos no mundo. Então, hoje, a gente tem o carro mais caro, né? Mas se pegar qualquer mercado local, ou Estados Unidos, ou europeu, e colocar na ponta do lápis, é o carro mais caro por conta de impostos. Então, a gente tem uma distribuição de impostos, uma aplicação desse investimento, né, que a indústria faz, que é ineficiente. O Fernando Calmon está comentando aqui também no chat, a diferença entre as grandes metrópoles europeias, por exemplo, Londres, com os metrôs, né, a França, que a gente consegue se locomover com tranquilidade, e depois ter um outro meio de transporte, que seja uma bicicleta ou mesmo a pé, e a diferença que a gente tem no Brasil, então, acaba sendo muito mais ampla essa questão da mobilidade.
Mas agora eu vou voltar para o nosso tema de eletrificação com o professor. Professor, eu estive acompanhando alguns trabalhos seus, né? E o senhor comentou sobre o hidrogênio verde como uma das alternativas para o Brasil, né? No meio todas essas mudanças. Como que a gente poderia se beneficiar disso? A GM ela vai ter carro elétrico, mas o carro elétrico não necessariamente é uma solução de bateria que você liga na tomada. Pode ser com hidrogênio gerado a partir de etanol, com hidrogênio diretamente num tanque. Enfim, qual que seria essa solução para o Brasil? Está mútuo, senhor professor. Escutando atentamente a Clarice, sim. E eu até, assim, só um parênteses, essa análise das condições socioeconômicas da população brasileira para qualquer outra atividade social, educação, saúde, etc., você vai encontrar esse mesmo problema. Então, eu fico um pouco com medo, assim, com receio de não chegar aos finalmente. Eu acho que talvez o ponto que ela colocou, que fugiu assim um foco aqui, pelo menos na minha avaliação, é priorizar os ônibus elétricos, que são transportes urbanos, pelo menos diminuiria aí a coisa. Mas realmente enfrentar esse desafio que ela coloca num país que tem 210 milhões de habitantes, um território continental e uma miséria que só piora, realmente é muito difícil. Mas vou voltar aqui para o hidrogênio. O que é o hidrogênio? O Brasil tem uma vantagem competitiva, porque o hidrogênio verde é o hidrogênio que é produzido usando como insumo básico energia renovável, eólica, solar e, eventualmente, biomassa. Então, o Brasil tem uma vantagem porque ele, de potencial de eólica e solar, é 1 milhão de megawatts. Hoje, a nossa capacidade instalada total é 170 mil megawatts. Então, a gente tem um potencial gigantesco e a transição energética para o carbono zero só vai ser possível com o hidrogênio. Na Europa, principalmente, que é um grande importador de energia, de recurso energético. Para sair do recurso energético não renovável, petróleo e gás, e ir para um renovável só com hidrogênio verde. E a Europa vai ser uma grande importadora e o Brasil pode ser um grande exportador. Então, isso aí é... A questão do hidrogênio no veículo, ele deixa de ser um veículo elétrico, né? Que, na realidade, a gente está num ciclo de veículo elétrico até 2050, certamente, mas possivelmente a gente vai ter uma outra tempestade eterna da destruição criadora, que vão ser as células de hidrogênio, notadamente para os transportes de longa distância. Porque se você for pegar um caminhão de longa distância, como, por exemplo, eu vou muito na Itália, porque a minha filha mora lá, então eu pego aquela autopista Milão-Trieste, né? E o que eu vejo de caminhão, botar aqueles caminhões de veículo elétrico, hoje, com a tecnologia atual, só serviria para a indústria de joias, porque tem uma capacidade de levar um peso muito pequeno no sistema de baterias. Então, o hidrogênio aí ele entra, entende? Então, possivelmente, a gente vai ter uma transição, uma nova transição energética à frente para um veículo movido a hidrogênio. Hoje, não. Todo o cenário que está sendo construído é na direção dos veículos elétricos, e a GM está aí à frente, mas você já percebe alguns países incentivando esta tecnologia, que é a tecnologia do hidrogênio, né? Desde que seja um hidrogênio verde. E para o hidrogênio verde, eu preciso de fonte renovável para produzir o hidrogênio verde, onde o Brasil tem uma competitividade muito grande. Mas é processo, de qualquer maneira, de eletrificação, mas o nosso cenário, como foi bem colocado aí com o Nelson, é nesta direção de veículos elétricos, baterias cada vez mais eficientes, e na medida em que essas tecnologias se consolidam, é a chamada rota tecnológica,
a escala de produção faz com que o preço caia, né? Porque você começa a produzir em larga escala e, talvez até antes do que o Nelson bem colocou, a gente já tenha veículos elétricos competitivos com veículos a combustão, abrindo, então, mão da necessidade desses incentivos, como você verifica lá na Europa, e que dificilmente você verifica aqui por conta da questão de desequilíbrio fiscal que o Brasil passa. Mas, basicamente, é isso. Eu espero ter contribuído aí para o nosso debate. Sempre, professor, sempre. Agora eu vou trazer ao Nelson uma pergunta importante que também me interessa bastante. A Clarice falou, né, num trecho do último diálogo, que o brasileiro mais pobre, ou o brasileiro médio, não terá condição de comprar um carro elétrico nos próximos 5 ou 10 anos. Nós entendemos que houve um erro no início da estratégia de eletrificação, ao pensar justamente por começar pelo compacto, barato, porque como a bateria é cara, teve que inverter a estratégia e começar de cima. Hoje, vemos aí os carros super esportivos elétricos, não tem mais estoque deles aqui no Brasil, então a gente vê que isso banca o desenvolvimento, né, banca a tecnologia e começa a introduzir os carros por onde tem dinheiro para investir. Como que a GM estima esse mercado? Se você puder nos dizer assim, quando que a gente pode ter carros elétricos mais acessíveis? Obrigado pela pergunta, Fábio. E, bom, como eu tinha dito anteriormente, no desenvolvimento aí da tecnologia Ultium, e é bom sempre dizer que tecnologia é para tudo e para todos. Você não desenvolve tecnologia para um pedaço só da história. Então, não se desenvolve tecnologia só para o ônibus ou só para o caminhão. A tecnologia do elétrico é para tudo, para todos os meios de transporte que existem na sociedade, do carro ao avião. Tá? Então, não tem desenvolvimento tecnológico só para o ônibus ou para o caminhão. Tá? Então, eu queria deixar esclarecido isso. Mas nós estamos apresentando agora, no final desse ano, né, o primeiro veículo aí com a tecnologia Ultium, que vai ser o Cadillac Lyriq, né, um carro, como você disse, um carro premium. Por quê? Porque, como essas tecnologias ainda são caras, não faz o sentido, você não tem como fazer um carro pequeno ou mais barato, porque a tecnologia é cara. Então, a entrada realmente vem pelo segmento de cima. E nós estamos prevendo já, pela aceleração de desenvolvimento que nós estamos fazendo, nós temos por volta de meados da década, com a segunda geração do sistema Ultium, que vai chegar em 2025, nós vamos reduzir a quantidade de metais raros, principalmente de cobalto e níquel na composição da bateria, e com isso a gente vai conseguir, através de novas composições químicas, de novas tecnologias, nós vamos conseguir aumentar em 60% a capacidade de armazenamento de energia nesse sistema e reduzir em 40% o custo. E com isso, nesse momento, os carros ou veículos elétricos vão ter um preço similar aos veículos a combustão. Então, esse é o momento que a gente acredita que será o momento da chamada inflexão para a adoção em massa de veículos elétricos. E, de novo, quando eu falo veículos, eu falo veículos de bicicletas a aviões, né? Porque hoje a bicicleta elétrica também é uma realidade, né? Então, essa tecnologia, obviamente, ela vai beneficiar todo tipo de transporte. Como eu comentei também, nós acabamos de fechar um acordo com a maior rede de ferrovias do mundo que vão usar a tecnologia Ultium e fuel cell para locomover os trens. Já fechamos acordo com fabricantes de caminhões, estamos trabalhando aí numa série de iniciativas nesse sentido. Nós lançamos agora no início do ano um novo negócio que se chama BriDrop, que é um negócio de oferecer soluções de entrega, né, de produtos no last mile, né, que se fala nos Estados Unidos, é aquela entrega que você pega o produto no centro de distribuição daquela marca, daquela companhia que está nas bordas, né, da cidade e traz para o centro da cidade, para os consumidores que compraram. Então, é um serviço que inicialmente vai oferecer uma van de transporte de carga e junto com essa van, módulos autônomos para entrega da mercadoria. Então, você
você vai transitar, as grandes companhias, nós já temos um acordo fechado com a FedEx e estamos fechando com outras grandes companhias também, nós já temos a produção disso daí vendido pelos próximos 5 anos, né? E nós vamos, então, basicamente, a primeira solução oferecida é uma grande van, né, para transporte de carga, e dentro dessa van tem os módulos onde você encaixa os pacotes e da van até a porta da casa da pessoa que vai receber o produto, ou da loja, do que seja, esse módulo ele se locomove de forma autônoma, né? Então programável por computador. Então isso vai ser uma solução muito importante, né, para resolver a questão das emissões nas entregas, que hoje com a pandemia, a gente sabe que em 3 meses de pandemia nós tivemos a aceleração de 5 anos do comércio eletrônico, né? O comércio eletrônico cresceu no Brasil, que era previsto em 5 anos, apenas nos 3 primeiros meses de pandemia. Então, essa questão da entrega, né, do centro de distribuição para a casa das pessoas é uma questão importante. A quantidade de emissões que se gera nesse processo é gigantesca e com um veículo desse zero emissão, a gente consegue começar a equacionar, e hoje já existe uma grande procura por grandes empresas que querem zerar a emissão de suas frotas. Então, o grande consumidor hoje de veículos elétricos são empresas que estão buscando zerar emissões de suas frotas. É um movimento que a gente enxerga globalmente e que já começa a verificar aqui no Brasil também. Obrigado, Nelson. Pensando, né, nesse ponto que você tocou, né, de microentregas e a mobilidade indo para a mobilidade, micromobilidade também, vou trazer de novo a Clarice. Clarice, a gente vê todo esse desenvolvimento da indústria e um dos pontos que a gente sempre ouve, né, dessas inovações, tecnologias, é o custo que isso tem para tornar o negócio rentável, para ele se sustentar. A indústria precisa vender o carro hoje, mas precisa desenvolver o carro de amanhã com tecnologias que não existem ainda, né? Trazendo para a nossa realidade aqui, você citou um ambiente com mais bicicletas, a gente teve no Brasil empresas que tentaram aplicar bicicletas, aqui em São Paulo, por exemplo, né, a Yellow, mas ficando no ramo de eletrificados, os patinetes, e elas sumiram, não deram certo. O que, na sua opinião, falta para isso de fato ser rentável para a empresa, né, para funcionar para todo mundo? É bom para quem usa, mas também faz sentido para quem investe ali. Tá, obrigada, Fábio, pela pergunta, mas antes eu quero fazer um comentário, tá, só sobre alguns pontos que foram feitos anteriormente. Eu agradeço ao Nelson aí por tratar de veículos de forma mais ampla, e o professor Nivaldi falou que, ao falar do ônibus, talvez eu tenha fugido um pouco do debate, mas eu acho que é importante que, para mim, o debate é exatamente esse. Eu não sou a favor de que tenha mais gente comprando carros elétricos, mais gente, inclusive, de baixa renda, que tenha a possibilidade de comprar de carros elétricos. Eu sou a favor da gente ter menos veículos circulando e veículos com uma maior capacidade, com uma maior ocupação, índice de ocupação. Eu concordo com todos vocês que a gente precisa, que o Brasil precisa aderir fortemente à eletromobilidade, mas para fazer esse movimento, assegurando os ganhos ambientais e também assegurando os ganhos sociais, a gente precisa entrar nisso pelo transporte público. Então, acho que é fundamental, e principalmente nesse contexto de pós-pandemia, onde a gente viu que durante a pandemia a desigualdade no país aumentou, né, e vai continuar aumentando. Os ônibus correspondem por 86% dos deslocamentos urbanos por transporte público, né, cortam as cidades nas áreas mais periféricas, onde a população que mais depende dele reside. Embora os carros e os automóveis sejam os grandes poluidores da cidade, as emissões de CO2, de dióxido de carbono, contribuem mais diretamente para o aquecimento global, elas vêm do ônibus. Né? É o ônibus e é o transporte de carga que é mais poluidor do que o automóvel e a moto, que são poluidores também, mas no cômputo geral, né, também olhando para questões relacionadas com a emissão de material particulado, né? Então, tudo isso é mais problemático no ônibus. Então, o transporte público é responsável atualmente por 50% das emissões locais nas grandes cidades. Isso tem um reflexo direto não só na emergência climática, mas na saúde da população. Então, por isso que eu bato tanto nessa tecla
e eu acho ótimo quando o Nelson fala, estamos falando de ônibus também, sim, então vamos falar do processo de eletrificação das frotas de ônibus urbanos. Essa eu entendo que deve ser a prioridade, e sim, essa, ao ser prioridade, passa a ser uma forma de endereçarmos a questão da desigualdade social, porque não é que a gente tem um país quebrado e um país com tantos desafios que a gente, né, não tem que lidar com esses desafios. A gente tem que entender como que, por todos os pontos de entrada das diversas políticas públicas, a gente sempre endereça esse desafio que é o maior problema no país que nós temos, é a questão da desigualdade social, né? A meu ver, minha opinião. Desculpa, eu sei que eu sou às vezes muito... Bom, falando um pouco da micromobilidade, né? Enfim, eu nem gosto muito desse termo micromobilidade, mas vamos falar dos veículos pequenos elétricos, né? Patinetes, bicicletas elétricas. Acho que no caso específico dos patinetes, a gente, de fato, é um problema aí de modelo de negócio, né? Os patinetes, eu acho que tem um problema de modelo. Bicicletas elétricas a gente está vendo nas cidades, né? A Tembici, operadora da maior parte das laranjinhas em várias cidades, já está distribuindo bicicletas elétricas. Eu, inclusive, sou uma super usuária de uma elétrica aqui perto. Então, acho que é um modelo que está avançando, né? E, enfim, acho que dentro do conjunto todo de bicicletas compartilhadas, a gente vê diversos modelos que foram testados, com estação, sem estação. Então, acho que tem aí uma série de tentativa e erro, mas são modelos de deslocamento que ainda não tem um investimento tão grande do setor público, né? Todos os prefeitos falam, não, eu quero bicicleta compartilhada, mas nenhum dinheiro vai sair do cofre público, vai ser tudo patrocinado, vai ser tudo... Então, no final das contas, muitas vezes são problemas que não conseguem ter um fôlego, são iniciativas que não conseguem ter um fôlego, né? Que são ali iniciativas muito pontuais. Então, quando a gente vê um maior envolvimento do poder público, né, você vê, não são nem concessões de transporte, são, às vezes, uma permissão de publicidade móvel, né? São modelos até do ponto de vista regulatório diferentes. Então, é muito difícil a gente conseguir, eu digo isso como, né, uma organização que vem tentando promover muito esse debate. Muitas cidades não conseguem, de fato, olhar para a integração intermodal, né, dessas bicicletas com o sistema de transporte público. São pequenas iniciativas, né? Então, acho que o envolvimento do poder público aí no desenho disso, assim como desenha o sistema, as concessões de transporte público, então a gente deveria estar falando de autoridades de transporte que olham para todas essas concessões, que trazem a bicicleta, que trazem o patinete, ou enfim, outros modos, né? E olham para todas essas concessões juntos, que tem uma clareza aí de que serviço que a gente está prestando, qual é o custo desse serviço. Os patinetes, eu moro no Rio de Janeiro, super caro, numa área isolada. E outra coisa, a gente tem um problema de infraestrutura, né, para o transporte ativo. Então, o patinete acabou que, no final das contas, virou um embate entre quem está no patinete e o pedestre. Esse não tem que ser o embate. O embate não tem que ser entre o ciclista e o pedestre. A gente precisa tirar espaço excessivo que temos nas vias para os carros. Tem o espaço do carro, tem um espaço de qualidade para a mobilidade ativa com segurança, que é o espaço onde o patinete vai circular, é o espaço onde a bicicleta elétrica, que alcança uma maior velocidade, vai patinar, é o espaço... E garantir o espaço do pedestre. Hoje, o que a gente tem são cidades onde a gente está brigando, onde todos os outros usuários que não o carro estão brigando por espaço, né? E estamos perdendo em grande medida. Então, acho que o problema todo, né, desses novos modos é que a gente ainda não entende efetivamente. A gente entende na narrativa. Eu acho até que antes do painel começar, a gente até falou, todo mundo está de acordo, ok, precisamos de transporte limpo, mas no frigir dos ovos ali, não aterriza no território o investimento prioritário que tem que ser dado para esses outros modos. Você vê agora, durante a pandemia, né, que a gente viu nas cidades europeias, a gente viu em várias cidades latino-americanas, várias, Quito, Lima, Buenos Aires, Cidade do México, Bogotá, fazendo o quê? Vamos implantar rapidamente infraestruturas cicloviárias, vamos garantir o deslocamento por segurança, inclusive porque é o deslocamento mais seguro definido pela OMS, né, para que as pessoas possam se deslocar com segurança sanitária. E no Brasil, que cidades que a gente conseguiu avançar? Quase nenhuma. Então, acho que o poder público ainda é muito receoso de entrar nesse embate político que é tirar o espaço do carro. Mas esse embate precisa acontecer para que a gente tenha cidades, de fato, mais justas, mais seguras, mais inclusivas e mais sustentáveis.
Sim. Então aí a gente tem essa discussão que vai muito para o lado do poder público. Eu vou trazer de volta aqui o nosso ponto elétrico da coisa, mas na nossa visão aqui, a gente entende que a indústria, com seu desenvolvimento, vai repercutir em todos os meios de transporte, seja ele, né, como o Nelson falou, ônibus, vans, bicicletas, enfim, reduzir o tamanho também desse veículo, abrir mais espaços. A gente já teve visões e participou de outros simpósios aqui sobre essa cidade do futuro, como se comporta, exatamente menos espaço para garagem, mais espaço para pessoas, menos estacionamento e mais parques. Então, isso vai ser um resultado dessa compactação, né? Hoje, essa transformação ela é bem agressiva, do ponto de vista até de quem é um consumidor do automóvel hoje, um entusiasta, a pessoa que gosta de dirigir, ela vai se transformar, não vai ter mais o ronco do motor lá, por exemplo, mas é uma transformação que está pegando todo mundo e surpreendendo, porque é muito rápida. Então, a gente vai ter uma transição hoje da forma de combustão ou da forma de propulsão, para depois para outros modos ou tamanhos ou versões do automóvel. Aí, eu vou trazer de novo o professor aqui, Nivaldi. Se a gente pensar nesse mundo eletrificado, seja com ônibus, vans, caminhões, bicicletas, hoje a gente vive no Brasil um momento de crise hídrica que eleva a taxa aí da nossa conta de luz, né, conta de energia. Como que o Brasil, quais são as saídas para o Brasil conseguir atender essa demanda que como você falou, é uma mudança que não tem como fugir, né? Ela vai acontecer. Tá mudo de novo, professor. Não, obrigado. Eu estou assim, aprendendo muito. Eu acho que a coisa mais bonita na vida é que a gente está sempre aprendendo, né? Mesmo eventualmente discordando de algum ponto ou outro aqui, mas eu acho que é muito importante isso. Tá? Na realidade, eu posso dar para vocês aqui até hoje eu participei de uns poucos segundos lá no Bom Dia Brasil, analisando essa questão da crise hídrica, né? Ela é uma questão conjuntural, né? Imagina nós aí com um Mustang, esses carros maravilhosos aí que existem aí. Não, no caso da GM é o Camargo, né, Nelson? Desculpe aqui citar, porque são carros ícones, né? Lá na frente começa a faltar gasolina, né? Entende? Então, aí o motor fica e você quer parar no primeiro posto a qualquer preço e colocar aquela gasolina. É mais ou menos o que o Brasil hoje está passando. É um problema conjuntural que reflete um problema maior, que é um aquecimento global, que está mudando completamente o regime de chuvas. E outro, a falta de uma política ambiental no Brasil que não tem combatido com a devida seriedade a questão do desmatamento e das queimadas. Na realidade, a política ambiental brasileira é muito a favor do agrobusiness, porque o avanço da fronteira agrícola em novas terras na Amazônia, com o desmatamento e as queimadas, que aumenta a capacidade de produção de gado, de soja. Então, na realidade, a nossa política ambiental ela está, vamos dizer assim, capturada e subordinada aos interesses do agronegócio. Mas isso afeta diretamente o setor elétrico, porque a floresta amazônica, além de ser o pulmão que você recicla o gás carbônico, ela é o vapor, né, da umidade que faz com que o ciclo de chuva daquelas correntes, né, tragam chuvas aqui, notadamente para a região sudeste, onde se encontram 70% do potencial de armazenamento de água nos reservatórios das usinas hidrelétricas, né? Então, como não choveu, e historicamente, nos últimos 20 anos, vem diminuindo a quantidade de chuvas pelas médias históricas, está sempre abaixo da média histórica, por conta do aquecimento global e de uma
o avanço da fronteira agrícola, né, nós chegamos agora aqui no mês de maio com um nível de reservatórios muito baixo, né? Qual é a alternativa? É buscar energia substituta, e nesse caso a gente tem uma vantagem que os investimentos em eólicas e solar têm crescido continuamente, até porque hoje o Brasil tem um planejamento muito sério feito pela EPE, que sempre olha 10 anos à frente, o que eu vou precisar, qual é o crescimento da demanda, tem até capítulos lá sobre mobilidade elétrica, veículo elétrico, etc., tem isso lá muito claro, inclusive ônibus elétricos, tem lá um aplicativo na EPE que compara a vantagem competitiva de você sair do ônibus a combustão para o ônibus elétrico, lá, e eu acho que tem ajudado até algumas prefeituras a abrirem concorrências, né, impondo, inclusive, veículos elétricos na composição da oferta de ônibus de transporte urbano. Eu acho que isso é um dado muito positivo, que é um processo lento, porque o Brasil é um país pobre, e esses ônibus são muito mais caros que os ônibus a combustão, e eles não têm um mercado de segunda mão, entende? Então, isso limita, e esse cenário é um pouco utópico que a Clarice coloca, de resolver todos os problemas, por conta das condições econômicas que o país vive e passa, e país em desenvolvimento tem essa característica. Voltando aqui para a crise elétrica, então, a capacidade instalada de novas usinas, ano passado foi mais 5.000, esse ano vai ser mais 5.000 de eólica, solar e termoelétrica. Então, o que nós estamos passando hoje é um problema conjuntural e, obviamente, ao trocar a água pelo óleo diesel, pelo gás natural, o preço é outro. Então, isso tem um impacto direto sobre as tarifas. Mas, na nossa avaliação, o governo tem instrumentos, não é o governo, esse governo, né? Todos os governos, né, têm por baixo uma equipe técnica ultra qualificada no setor elétrico, né, que formou talvez o melhor sistema elétrico do mundo, é o maior país que tem um sistema interligado do mundo, é o país que tem o maior nível de usinas hidrelétricas na matriz, só perde para o Paraguai e para a Noruega. Então, se não está chovendo e os reservatórios baixam a um nível crítico, eu tenho que entrar com essas fontes complementares, notadamente, torna muito importante as termoelétricas, porque ela funciona de noite e funciona no vento. Então, a termoelétrica ela é muito importante, mas o que vai acontecer é tarifas mais altas e algumas medidas da indústria, parar de funcionar no horário de pico. O máximo que pode acontecer, por exemplo, é as unidades produtivas da General Motors, que é uma consumidora de energia, né, muito alta, fala, não, você muda o turno, passa para de noite, passa para de manhã, evita o horário entre, e, obviamente, dá algum benefício, porque isso a General Motors terá um custo. Então, esse cenário não é... E a tendência é, o planejamento indica investimentos, o leilão que vai ser realizado agora, que é para ofertar, construir plantas há 5 anos à frente, que elas devem estar prontas, tem cadastrado 92 mil megawatts de projetos de megawatt, e a capacidade instalada do Brasil é 170 mil, quer dizer, um leilão chama mais da metade, ou seja, é um setor que funciona redondo aí. Então, é um problema nitidamente conjuntural, e a energia elétrica para os veículos elétricos de todos os tipos, né, está garantida aí até 2050, viu, Nelson? Pode ficar tranquilo que vai... A coisa mais interessante que eu acho que vale a pena frisar, eu até tenho conversado um pouco com o Wilson, que agora está na BR, falou, olha, o teu posto de gasolina vai mudar, hein, cara? Você já precisa olhar esse futuro, né? Aonde são
os estacionamentos dos ônibus de transporte urbano, olha, vai mudar, vai ter que ter poste elétrico ali para carregar, ou seja, é uma mudança disruptiva, entende? E, lamentavelmente, a gente é um país em desenvolvimento, então, realmente, tem que priorizar aquilo que seja mais eficiente para mitigar esse cenário aí que a Clarice tão bem colocou, que é um cenário de desequilíbrio social e que a mobilidade elétrica urbana, de transporte público, pode ajudar. Obviamente que em nenhum momento se passou aqui a ideia de que não, é todo mundo comprar veículo elétrico. Não é isso, mas tem uma faixa da população que não é pequena, percentualmente é pequena, mas em números absolutos é grande, que vai comprar veículos, né? Mas, obviamente, a maior parte do transporte urbano é transporte coletivo. E aí a política pública das prefeituras, né, criando gradativamente, né, nos editais, obrigações com relação a veículos, a ônibus elétricos, eu acho que isso é muito importante. Quero dar um exemplo aqui da ARPEG, a Agência de Regulação de Transporte de São Paulo. Ela lá, num edital, ela colocou, olha, você precisa, quem ganhar tem que ter carbono zero, né? Aí a gente falou, poxa, mas então por que num próximo edital não coloca que veículo elétrico tem que ter uma tarifa menor? Ou seja, isso entra no modelo de negócio e a agência reguladora pode estabelecer isso, ou seja, tem algumas inovações regulatórias que podem ser pensadas para estimular o avanço, a difusão de veículo elétrico, né? E, em paralelo, essa tensão aí que a Clarice colocou, que realmente é um problema muito sério. Mas muito obrigado. Obrigado, professor. Bem, nós estamos nos aproximando já do final, né? Discussão sempre muito importante, interessante sobre vários temas. O nosso chat aqui tem muito comentário, falando, inclusive, sobre sistemas de geração de energia, termoelétricas, hidrelétricas, os benefícios, que é um tema que a gente não consegue avançar. Tem também, né, questões sobre a nossa infraestrutura viária, a quantidade de vias pavimentadas que a gente tem no Brasil. Então, assim, o Brasil, né, um continente, vários países dentro de várias regiões, cada localidade tem a sua peculiaridade e necessidade, e às vezes a gente olha muito para o grande centro ali, para o trânsito daquele grande centro, mas um ponto talvez interessante que eu posso agregar aqui, nós fizemos um teste uma vez no Saara, um deserto, e eu perguntei para aquela montadora específica, eu falei, vocês têm plano de eletrificação aqui? Eu não vejo nenhum posto de gasolina, não vejo nada, é um deserto. Aí eles falaram que lá é o país que mais se investe na geração de energia solar, então eles têm muito interesse em levar carros elétricos para lá. Bem, mas, voltando aqui ao nosso tema de discussão, gostaria de convidar o Nelson para fazer uma consideração final aí sobre esse futuro que a General Motors está trabalhando e deve trazer, esperamos muito em breve também, reflexões, né, aqui no Brasil, né, impactos aqui no Brasil diretamente. Nelson, com você. Obrigado, Fábio. Eu queria agradecer aí aos colegas de bancada, a Clarice e o professor Nivaldi, pelas contribuições que eles trouxeram para essa discussão. Acho que o objetivo desse Lab é exatamente esse, é fomentar a discussão em torno desses temas que são tão importantes. Do nosso lado, como GM, a mensagem final que eu queria dizer é que, como um dos stakeholders importantes nessa discussão, que é representando aqui a indústria, né? E, de novo, é fundamental que todos os stakeholders se envolvam e a gente precisa buscar muito mais convergência. Num mundo tão polarizado como que a gente vive, né, a gente cada vez mais tem que buscar convergências, né, porque é conversando, discutindo e encontrando convergências que a gente vai conseguir encontrar a solução para esses grandes problemas que a gente está vivendo, né. Do nosso lado, como eu comentei hoje, casualmente eu comecei minha apresentação no momento que a gente anunciava aí a
ampliação dos investimentos, né, para 35 bilhões de dólares que nós vamos investir em tecnologias de eletrificação e autônomos até 2025. É só até 2025, depois vai ter mais, obviamente. E com esses investimentos aí a gente espera dar uma contribuição muito grande aí para esse processo rumo a um mundo aí em que a gente vai preservar vidas, né, em que a gente vai buscar o target aí de 0 acidente, salvando vidas que são tão preciosas, né? Rumo a um mundo também em que nós vamos contribuir de forma importante e decisiva para reduzir o impacto das mudanças climáticas globais, né? Com os motores elétricos e com a eletricidade vindo de fontes de energia limpa e renovável, como é o exemplo que a gente tem aqui no Brasil. Nós vamos contribuir para um futuro com 0 emissões e com impacto importante também na saúde das pessoas e também para um futuro com 0 congestionamento, né? A gente sabe dos prejuízos que os congestionamentos têm, desde os prejuízos econômicos até na saúde física e mental das pessoas. Então, acho que são temas que são muito importantes e que nós pretendemos continuar dando nossa contribuição de uma forma importante para ajudar nesse processo em busca desse futuro. Muito obrigado. Obrigado, Nelson. Quero também agradecer a Clarice, né? Clarice, se você tiver uma mensagem final, fique à vontade, temos alguns minutinhos ainda. Tá bom. Bom, obrigada, Fábio, mais uma vez por moderar essa conversa, e eu queria agradecer também tanto ao Nelson quanto ao professor Nivaldi por, enfim, compartilhar aqui as ideias, e acho que sempre a gente tem muito a aprender um com os outros, né? E ouvir o outro é importante, né? Sair das bolhas é importante. Acho que esse tipo de encontro no qual a gente tem oportunidades de contrapontos. Eu também sempre só estou falando com grupos de pessoas que acreditam tão piamente que o único modelo possível de mobilidade urbana é um outro modelo no qual o carro não tem tanta importância. Confesso que tenho poucas interações, acho que com a indústria, menos do que deveria. Mas acho que eu queria só fazer uma pontuação final aqui com o público de comunicólogos que estão aqui, né? Porque eu acho que, de fato, eu gostei na abertura, quando o Hamilton falou, né, o papel das empresas e da comunicação na defesa da democracia, na defesa da cidadania, da experiência cidadã. Eu acho que a gente tem que pensar na nossa responsabilidade também, né, quando a gente continua dando ao carro esse espaço, esse simbolismo todo, né, de desenvolvimento individual, de desenvolvimento social, né, e o carro continua sendo enquadrado e vendido dessa forma, né, nos comerciais. Até hoje eu confesso, pasmo, cada vez que eu vejo um comercial na TV, um dia desses era um que o carro entra num museu. O carro entra no MAC, no Museu de Arte Contemporânea do Rio, como se o carro estivesse vendo uma exposição. Eu falei assim, gente, isso devia ser criminoso, um carro dentro de um museu, né? Então, a gente a gente continua seduzindo, de fato, eu acho, com essa mensagem, né, de que o carro vai dar toda essa liberdade para as pessoas, e as propagandas são todas de carro em ruas vazias, carros em velocidades no meio de uma cidade de Roma. Isso não existe. Essas não são as cidades que a gente vive, né? Então, acho que também teve alguém que falou em algum momento, acho que foi o professor, a gente está passando por um momento de muita individualização, né? E eu acredito assim, que a gente tem uma responsabilidade que foi falada muito bem pelo Hamilton no começo, né? Com a democracia, com a experiência republicana, né? E o coletivo é isso, é a gente pensar no coletivo, é a gente pensar no todo, né? E a gente pensar no espaço público enquanto esse espaço que, de fato, pode nos dar, enfatizar a experiência cidadã, né? Então, pensar o espaço que o carro ocupa hoje, que espaço que ele deveria ocupar, todas as externalidades negativas que o carro gera hoje, acho que algumas vão ser mitigadas pela eletromobilidade ou por novas tecnologias, mas a gente continua tendo problemas de mobilidade, a gente continua tendo problemas de desigualdade, a gente continua tendo problemas de disputa pelo espaço, né? E o espaço deveria ser mais
bem distribuído por todos. Então, acho que os comunicólogos têm uma responsabilidade também, né, de pensar. E todo mundo fala, mas é porque o carro o brasileiro ama carro. Não é só o brasileiro que ama carro, o alemão também ama carro. Todo mundo ama carro, né? Mas mesmo em cidades onde a maior parte das viagens não são feitas por carro, eles também amam carro, né? Porque a gente é responsável por essa simbologia em torno do carro. Está na hora da gente rever essa simbologia, né? E acho que a gente precisa, de fato, quebrar esse paradigma. A gente só recolocar alguns componentes na linguagem, na narrativa, nem sempre ajuda, né? Talvez a gente precise rever, de fato, o que é mobilidade. Então, acho que essa é enfim, uma mensagem que eu passo enquanto comunicóloga para os meus colegas comunicólogos. Agradeço muito o convite por, enfim, ter participado aqui dessa conversa. E é isso, estamos aí para continuar dialogando. Obrigado, Clarice. Agora, professor. Rapidamente, queria agradecer muito esses tipos de debate trazem um volume de conhecimento em tão pouco tempo assim, que é muito interessante e no nosso caso aqui, né, que é um grupo de pesquisa, ajuda a alimentar o nosso processo intelectual de desenvolvimento de conhecimento, né? Obviamente, como nós somos um grupo que analisa o setor elétrico, né, e um grupo de economia, o nosso foco sempre é econômico, é a indústria, as tecnologias disruptivas, é esse conceito de tempestade eterna, da destruição criadora, que eu acho que é muito importante. Esse processo que o mundo está passando, esse novo plano Marshall aí que foi firmado agora na reunião do G7, eu acho que é muito importante. A atuação de um grupo secular como a General Motors, ela é decisiva. Esse processo de difusão da mobilidade elétrica, de qualquer tipo que seja, ela chega no Brasil, ela é irreversível, né? Nós só não comentamos aqui um aspecto que é o agronegócio de etanol pode ser uma grande barreira a essa difusão, mas isso é irreversível, acho que é muito positivo esse tipo de diálogo, porque nos ajuda a olhar um pouco à frente como isso vem. De um lado, o Nelson trouxe esse conhecimento aí muito importante, né, de um grupo que está liderando esse processo, né, dessa tecnologia exponencial, disruptiva, né, notadamente aquela questão das baterias, eu achei muito interessante. E a Clarice nos trouxe aí essa preocupação com a mobilidade urbana, né, como destacando assim os aspectos assim, os aspectos problemáticos que ela enfrenta vis-à-vis com os veículos de uma maneira geral e que, de certa maneira, os veículos elétricos vão continuar, obviamente, mitigando essa questão ambiental, essa questão de acidente, como o Nelson bem colocou. Então, queria agradecer a todos e, notadamente, aqui aos organizadores, eu fico muito agradecido de poder trazer um pouco do conhecimento que nós geramos, de que, de alguma maneira, nós testamos aqui ao expor esses nossos argumentos. Muito obrigado. Bem, muito obrigado, professor. Eu também gostaria de agradecer o convite aqui para mediar esse debate. É sempre importante, né, todos os pontos de vista, a gente consegue entender e ver, né, Nelson e professor, aí que temos muitos desafios na comunicação, né, para tratar desse tema de eletrificação para todos, não apenas no nível que a gente está hoje com o que a gente tem de automóveis no Brasil. Bem, de novo, obrigado, Clarice, obrigado, Nelson, obrigado, Nivaldi, obrigado também ao Hamilton, ao Douglas Cantu, que organizou aqui, e gostaria de convidar a todos, né, para as próximas, né, os próximos eventos do Lab, temos mais 3 na sequência. Vejam o calendário aqui no site da Berge, estão todos convidados para a próxima. Muito obrigado, bom dia a todos, até a próxima. Obrigada, boa tarde a todos. Obrigado.